As areias do deserto não guardam apenas calor e silêncio. Elas escondem as pegadas de um povo que, contra todas as probabilidades, atravessou milênios sem desaparecer. Nascidos entre correntes e promessas, os hebreus viram mares se abrirem, muralhas caírem e reinos inteiros se ajoelharem diante da sua fé. Mas essa fé também foi testada por guerras, exílios e um silêncio divino que, para muitos, soava como o abandono. Por que, entre todas as nações, Deus escolheu um povo tão pequeno, em uma terra tão disputada? E o que realmente aconteceu nos dias de Abraão, Moisés, Davi e Salomão, que tornou essa história eterna? Hoje, vamos atravessar o tempo para revelar a jornada completa de Israel e do povo hebreu. Mas prepare-se, porque esta não é apenas uma narrativa de glória. É também uma história de sangue, traição e promessas que quase se perderam nas sombras. O chamado de Abraão. Tudo começa em Ur dos Caldeus, uma cidade rica em comércio, mas mergulhada em adoração a deuses de pedra. Lá, um homem chamado Abrão ouve uma voz, não de um sacerdote, não de um ídolo, mas do Deus invisível. Essa voz o ordena: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão parte, sem mapas nem garantias, guiado apenas pela promessa de que seria pai de uma grande nação. Mas essa promessa não vem sem provas. Anos se passam e o herdeiro não nasce. O silêncio de Deus parece crescer, até que quando tudo parecia impossível, nasce Isaque, o filho da promessa. Isaque gera Jacó, e Jacó se torna Israel, pai de 12 filhos que dariam origem às 12 tribos. Mas a história deles logo se mistura com a sombra da traição. José, o filho favorito, é vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. O que parecia o fim se transforma em salvação. José se torna governador do Egito e salva sua família da fome. Os anos passam e um novo faraó, que não conhecia José, transforma os hebreus em escravos. Por séculos, eles carregam pedras e constroem cidades para um império que os oprime. A fé quase se apaga, até que um bebê é colocado num cesto no rio Nilo. Seu nome, Moisés. Criado como príncipe, mas fugindo como exilado, Moisés encontra Deus no fogo de uma sarça ardente. Ele volta ao Egito para desafiar o faraó, e quando as pragas caem sobre a terra, o mar se abre para libertar o povo. Mas a liberdade cobra um preço. 40 anos no deserto, alimentados por maná, guiados por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. No Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas da lei, e o pacto entre Deus e Israel é selado. Moisés não entra, mas Josué lidera o povo através do Jordão. As trombetas soam, as muralhas de Jericó caem e Israel toma posse da terra prometida. Mas a conquista não traz paz duradoura. Vizinhos hostis e a idolatria interna ameaçam o pacto. Deus levanta juízes como Débora, Gideão e Sansão para salvar o povo repetidas vezes. Com o tempo, Israel pede um rei. Saul é ungido, mas é Davi, o pastor que derrotou Golias, que unifica o reino. Davi transforma Jerusalém na capital e traz a Arca da Aliança para a cidade. Seu filho Salomão constrói um templo magnífico, onde a glória de Deus se manifesta. Após Salomão, o reino se divide: Israel ao norte, Judá ao sul. Invasões assírias e babilônicas destroem cidades, queimam um templo e levam o povo ao exílio. Os salmos viram lamentos, as profecias anunciam esperança, mas também juízo. No cativeiro, os hebreus aprendem que não é apenas a terra que os define, mas o pacto com o Deus que os escolheu. E assim, depois de 70 anos de exílio, eles voltam, reconstroem suas muralhas, restauram o templo e renovam sua aliança. Mas o eco das profecias continua, falando de um Messias que viria. A história bíblica de Israel não termina com a restauração das pedras de Jerusalém. Termina com uma promessa ainda aberta, um pacto que sobreviveu a mares de sangue, ao silêncio de séculos
e a fúria de impérios. Por que esse povo resistiu quando tantas nações se apagaram da história? E, se a promessa ainda está em pé, o que ela reserva para o futuro? Talvez essa resposta esteja escondida nas páginas que poucos ousam ler até o fim.